Uma boa noite, nós estamos recebendo hoje no programa a advogada tributarista Daniela Trentin. Boa noite. Boa noite, Igor. Que veio falar para nós um pouco sobre essa questão da mudança da empresa, da troca de coleta de lixo e também algumas implicações aí jurídicas do contrato e que tem reflexo também no serviço na comunidade. Então, recentemente nós tivemos a troca da empresa no fim do ano, que, enfim, acabou bagunçando um pouco esse cenário para os munícipes. A prefeitura se mobilizou, logo em seguida trouxe uma proposta de uma nova empresa, foi feito um contrato emergencial, tivemos outras questões aí envolvidas, né? O serviço vem se normalizando, né? Está ocorrendo, vem se normalizando, mas surgiram algumas questões que são importantes serem discutidas, né? E que a comunidade também já vinha levantando, inclusive, isso em outras ocasiões. Sim. E uma delas, então, uma delas seria essa questão justamente do cidadão pedir o desconto no valor. Quer dizer, quando o serviço deixa de ser oferecido para a comunidade, como aconteceu, ficou alguns dias, não foram muitos dias, mas as pessoas se perguntam, eu estou pagando impostos, eu estou pagando a taxa. Quer dizer, como fica essa situação? As pessoas podem requerer a cobrança, a devolução daquele pagamento em caso do serviço não ser prestado? Sim. Então, a taxa de coleta de lixo, ela está vinculada a uma prestação de serviço, né? Então, o município, ele pode cobrar essa taxa desde que o serviço seja disponibilizado ao contribuinte. No caso que nós tivemos no final do ano, mesmo com o município tendo uma medida emergencial e prestando um serviço de modo precário, ainda assim ele não chegou a todos os contribuintes, né? Então, neste caso, o contribuinte sim foi lesado, porque ele paga, né? A taxa ela é gerada junto com o carnê do IPTU, então ele paga essa taxa, mas não teve o serviço em que o município se dispôs a prestar a ele. Primeira questão, então vamos retomar. Como que é cobrada a taxa do lixo? A taxa de coleta de lixo, ela está vinculada a um serviço que deve ser prestado pelo município. Então, quando esse serviço não é prestado, o município não pode cobrar essa taxa. Ele só pode cobrar quando realmente, efetivamente, presta o serviço ao contribuinte. No caso da taxa de coleta de lixo, ela é individualizada, que esse também é um requisito, por conta da metragem do imóvel, né? Então, é cobrado um RM, que para 2022 é R$ 4,94 por metro quadrado do imóvel. Então, digamos que um imóvel tenha 100 metros quadrados, vai pagar anualmente, né, junto ao carnê do IPTU, o valor de R$ 494. Porém, a taxa, um dos requisitos também, além da individualização, é a efetiva utilização ou potencial, né? O que acontece em Erechim? Pelo cronograma da coleta, a gente pode perceber que existe uma diferença na prestação de serviço do bairro para o centro, tá? No centro, o cronograma ele prevê coletas de segunda a sábado, do lixo orgânico, e o do lixo seco é de segunda a sábado, certo? Nos bairros, existe um escalonamento. Então, um dia é feita a coleta do lixo seco e outro dia do lixo orgânico. Então, o contribuinte do bairro não tem o mesmo acesso ao serviço do contribuinte do centro. Isso seria, sim, um critério que deveria ser utilizado na base de cálculo, né? Até, quem sabe, numa redução de alíquota para quem mora no bairro, né? Já que o serviço que ele tem à sua disposição é menor do que os outros contribuintes. Essa seria, então, a questão central, eu diria, hoje, no contrato no contrato das prestadoras de lixo, seria essa a questão. A diferenciação entre o serviço prestado no bairro e no centro da cidade. Quer dizer, e o maior contingente, acredito eu, está nos bairros. Eu acho, isso é uma suposição, em termos de população, né? Teria que ver também exatamente essa questão. Mas, enfim, isso abriria um
um espaço, então, para que um questionamento efetivo, jurídico, para que se fizesse uma alíquota diferenciada entre o serviço prestado no centro e para os contribuintes do bairro. Esse é o ponto central. Sim, do meu ponto de vista jurídico, a prefeitura deveria, então, prestar esse serviço de forma igual, né? Porque o contribuinte do bairro, o lixo orgânico, a coleta é realizada, por exemplo, no sábado, a próxima coleta só vai ser realizada na terça-feira. Então, ele vai ficar com esse lixo guardado em casa até que seja feita a coleta. Enquanto que no bairro, né, no centro, essa coleta é diária, né? Então, se for pensar pelo cronograma, a gente pensa que o centro tem uma demanda maior pelo serviço do que no bairro. Agora, na prática, talvez não seja isso que aconteça, né? Porque, se for pensar em contingente populacional, temos mais população nos bairros, né? Então, o contribuinte do bairro acaba pagando uma taxa maior, proporcionalmente falando, do que o contribuinte no centro. Então, o município deveria fazer uma adequação na legislação, né? Ou então fazer alíquotas diferentes, né? De acordo com o serviço que é prestado, com a efetiva utilização ou potencial, ou então adequar os cronogramas para que esse serviço chegue de maneira igual a todos os contribuintes. Não envolveria um investimento maior para atender essa demanda, já que ele é fracionado no bairro? Quer dizer, como é que se solucionaria essa questão? A saída melhor seria fazer uma alíquota, então, diferente ou aumentar a oferta dos serviços nos bairros? Então, a taxa, ela realmente não está vinculada ao que o contribuinte paga, ela está vinculada à unidade de referência municipal, né? Então, essa nova empresa, o valor que vai ser pago não vai impactar na taxa, né? A taxa vai continuar a mesma. Porém, eu não sei como é que está o contrato do município com essa empresa terceirizada, né? O que está sendo previsto? Do meu ponto de vista, sim, o contribuinte está pagando por um serviço que não está recebendo. E, diante disso, o município teria que fazer alguma coisa, tomar alguma atitude. Então, ou diminui a alíquota para que ele não pague por algo que não está utilizando, ou então passe a conversar, enfim, faça uma adequação no contrato para que esse serviço chegue a todos. E existe alguma situação em que o contribuinte fica isento de pagar a taxa? Sim, o Código Tributário Municipal, ele tem algumas hipóteses, né, de isenção. Nos casos de isenção do IPTU, né, que existem os critérios específicos, então, esse imóvel também fica isento da taxa de coleta de lixo. No caso de imóveis em que o Estado é possuidor ou proprietário, também há isenção da coleta de lixo. E box de garagem, né, de prédios, como não existe, né, ali a produção de lixo deste imóvel, então não é cobrado. Existem situações, principalmente das empresas, né, indústrias, que elas têm um lixo que precisa de uma coleta especial, né? Então, elas produzem resíduos que precisam contratar uma outra empresa que vai fazer a destinação correta. Então, nesses casos, as empresas também podem pedir a redução da taxa de lixo, porque também não está utilizando aquele serviço e precisa pagar uma outra empresa para que se faça a destinação daquele resíduo específico. Por exemplo, mecânicas, o óleo, sim, exatamente. Isso. São resíduos diferentes, né? Isso. Que a coleta, né, normalmente do município não leva. Se o contribuinte não quiser, existe alguma forma se ele não pagar, quer dizer, qual que é a implicação jurídica aí, se ele não pagar a taxa? Então, se ele não pagar a taxa, né, as consequências são a inscrição em dívida ativa e, posteriormente, até uma execução fiscal. Tá? Se o contribuinte não concorda com aquilo que está pagando, acha que está pagando a mais, que daqui a pouco tem uma área lá cadastrada que é maior do que ele efetivamente tem no imóvel, qualquer questionamento referente à taxa de coleta de lixo ou ao IPTU, que, como as duas estão ali, vão juntos, né, na mesma cobrança, ele pode, sim, abrir um processo administrativo e fazer o questionamento, né, os seus argumentos, e depois isso vai para o julgamento, ali, um processo dentro da prefeitura, né, vai ter uma decisão de um auditor fiscal,
E aí sim que ele vai poder tomar, né? Diante daquela decisão, ele vai poder fazer alguma coisa. Agora, deixar de pagar, se negar a pagar, vai ter consequências negativas. Uhum. Então, para a gente ressaltar, quer dizer, hoje, dentro da tua visão, deveria haver um processo de individualização da taxa. Isso, quer dizer, ela teria que ter critérios diferentes para serviços diferentes. O que eu vejo que está em desacordo com a prática é a utilização, né? Então, a individualização, infelizmente, não, até um debate que existe já longo, né? Não tem como medir o que cada imóvel tem de lixo. Então, eles utilizam um critério de tamanho do imóvel para poder fazer essa individualização. Né? Mas a utilização, sim. Né? A utilização, o serviço ele tem que estar disponível de forma igual, proporcional ao que se está sendo pago. Né? Então, eu acho que, na prática, talvez a forma mais fácil de se resolver isso, ao invés de uma alteração legislativa, seria realmente prestar ali o serviço de forma igualitária, né? Tanto no centro quanto nos bairros. Ou seja, aumentar a oferta de recolhimento. Para os bairros. Para os bairros. Existe algum exemplo aqui no Estado que tenha um sistema diferente de coleta, que possa servir de exemplo para a base, até para a nossa realidade? Então, eu não pesquisei tão a fundo, né, diferenças de coletas, mas o que eu busquei realmente de legislação, até para fazer essa comparação, o município de Bento Gonçalves, ele utiliza critérios mais específicos, né? Então, a base de cálculo do tributo, ela não vai levar em consideração apenas o metro do imóvel e aquela alíquota fixa, que é atualizada anualmente pelo decreto, né, que é da unidade de referência. Ele considera o valor do serviço que foi prestado no ano anterior. Então, eles fazem uma apuração, a contabilidade faz essa apuração de quanto que foi gasto, pago para a empresa, né, pelo serviço que foi terceirizado, e a partir disso, forma, né, junto com outros critérios, mas forma a base de cálculo. E isso levaria a uma alíquota mais justa? Precisa de um estudo, né, aqui em Erechim, mais aprofundado. Erechim carece de um estudo mais aprofundado para estabelecer esses critérios, então? Eu acredito que pode melhorar, sim. Pode melhorar. Pode. Bem, nós estamos chegando ao final da entrevista. O que você gostaria de ressaltar, Daniela, sobre este assunto, para as pessoas que vão acompanhar esse programa? Eu vou dizer assim, não só referente à taxa de lixo, né, mas quando a gente fala de impostos no geral, aqui a gente tem a crença de que a carga tributária do Brasil é alta, que nós pagamos muito, realmente nós pagamos muito e recebemos um serviço que às vezes não é o ideal, o que a gente espera, né? Então, o recado que eu deixo é que conheçam o que estão pagando, né? Saibam do que se trata, busquem a informação, porque quando se tem o conhecimento, é possível questionar. Né? É possível contestar, é possível pedir, exigir que seja diferente de uma maneira mais benéfica para a população. Que os recursos sejam melhores aplicados. Exato. Esse é o sentido último. Sim. Então, nós agradecemos a presença da advogada tributarista Daniela Trentin, no programa Bom Dia Entrevistas, e vamos terminando por aqui. Obrigado pela presença. Obrigada, Igor.